Glória a Deus, saudação de paz a todos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha repousar sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu quero compartilhar aqui um texto da Palavra de Deus nesse pouco tempo que nós temos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1, eu quero compartilhar algo com você, amém? Que está aí do outro lado, quero compartilhar algo com você. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2 em diante, está escrito assim: Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por você. Estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Glorificado seja Deus por causa desta palavra. Irmãos, Timóteo, jovem Timóteo. Alguns vão dizer que Timóteo nasceu na Ásia, né? E na cidade chamada Listra. E na segunda viagem missionária de Paulo, ele prossegue aí com Paulo, ele caminha com Paulo. Timóteo, sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Timóteo ele tem uma história bonita, porque na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo já tem um encontro, né, com Timóteo, com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lóide, e a gente começa a entender então que a partir dali Deus já estava preparando, né, alguma coisa para o futuro desse jovem Timóteo junto com Paulo. E eu acho interessante isso, porque Paulo ele vai levar Timóteo consigo, Paulo vai discipular Timóteo, Paulo vai abraçar Timóteo, Paulo vai ensinar Timóteo. E eu quero abrir um parênteses aqui já para dizer, coisa boa é quando alguém acredita no nosso ministério. Como é bom quando alguém acredita no nosso potencial, quando alguém consegue ver em nós um potencial para a obra de Deus, né? Alguém poderia dizer assim para Paulo, Timóteo é mais um jovem, Timóteo é mais um que pelo calor da emoção se uniu à igreja, Timóteo é mais um que foi atraído pelos louvores e agora está aí. Mas Paulo não, Paulo compreendia que Timóteo era alguém que valeria a pena investir. Talvez Paulo não sabia, mas Timóteo já era aquela pessoa que tinha sido selado pelo céu. Timóteo já era aquela pessoa que Deus tinha selado para algo maior, porque Timóteo vai ser o primeiro bispo da igreja de Éfeso, Timóteo vai ser o primeiro pastor da igreja de Éfeso, e isso é interessante. E eu queria já abrir aqui também um parênteses aqui para dizer, invista em Timóteos que Deus tem colocado na tua vida, né? Não despreze ninguém pela sua pequenez, pela sua pequena estatura, pela sua até mesmo falta de conhecimento. Não olha com os olhos humanos, invista em pessoas que improváveis aos nossos olhos, porque esses que são improváveis aos nossos olhos, você pode ter certeza que se de fato e de verdade beber da água da vida, do interior dele vai fluir um rio de água viva e vai ser um grande ganhador de almas para o reino de Deus. Né? Invista em Timóteo, não abandone os Timóteos. O Timóteo é aquelas pessoas que a gente olha e às vezes a gente não acredita no chamado, né? Pessoas que estão migrando, né, para as nossas igrejas aí. Acredite em Timóteo, seja como a filha de Faraó,
né? Não deixe o menino passar desapercebido, mas ela acolheu Moisés, levou Moisés para a sua casa, porque você não sabe, talvez esse Timóteo que Deus está apresentando para você possa ser aí, né, um futuro libertador do povo de Deus, possa ser alguém aí, né, um grande evangelista, alguém que vai alcançar muitas almas. Então não despreze. Algo interessante que nós vemos, Paulo escreve 2 cartas, né? A primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, e eu acho interessante porque ela faz parte de que nós chamamos de cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta de Paulo a Tito, né? 1 Timóteo nós vemos uma carta bem doutrinária, né? E Paulo vai ensinando para Timóteo como se deve se comportar um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai falando sobre a postura do episcopado, né? Como que o bispo, o diácono, ele tem que se comportar, o presbítero, como que ele tem que se comportar na presença das pessoas, né? Até porque é um representante de Cristo. Então a primeira carta, Paulo está ali moldando nessas doutrinas, mas a segunda carta de Timóteo é uma carta assim mais de encorajamento, né? Paulo vai dizer para Timóteo assim, eu estou escorrendo como bebida, porque combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então Paulo agora traz essa segunda carta a Timóteo com forma assim mais de ânimo, né? E Timóteo é uma pessoa que viveu muitas experiências com Paulo. Timóteo era tímido, né? Nós vemos que Paulo vai repreender ele dizendo assim, o espírito que Deus nos deu foi um espírito de ousadia, não de timidez. Nós vemos que Timóteo, talvez pela sua juventude, né? Era uma pessoa tímida, mas tem um fato interessante na igreja de Tessalônica, que Paulo, na segunda viagem, Paulo ele passa por Tessalônica, nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, não me recordo se capítulo 19, capítulo 18, que 17 ou 18, que as pessoas não vão receber de bom grado a Paulo, mas algumas pessoas ouviram a palavra de Deus, guardaram no coração, e Paulo vai precisar sair de Tessalônica. Só que Paulo fica preocupado, né? Como que está a igreja de Tessalônica? O que está acontecendo? Será que eles estão vencendo todos os obstáculos, as barreiras, levando em consideração que havia 3 inimigos declarados ali, né? Inimigo político, inimigo religioso, né? E o inimigo espiritual, inimigo político, né? Que era Roma. Roma impunha ainda um jugo, uma autoridade sobre o povo naquela época. Os inimigos religiosos são aqueles que faziam parte da circuncisão, né? Os judeus, que acreditavam que só poderiam adorar a Deus aqueles que são circuncidados, e o inimigo espiritual, que é o próprio Satanás. Então Paulo, como um bom pastor, ele fica preocupado com o desempenho da igreja. Como será que está a minha igreja em Tessalônica? E Paulo vai pedir para Timóteo ir lá, né, e trazer um relatório para ele. Isso é algo tremendo. E Paulo vai se surpreender, porque quando Timóteo ele volta, ele traz boas novas, ele traz notícias boas. Ele vai falar para Paulo assim: Paulo, a igreja de Tessalônica está crescendo, a igreja de Tessalônica não parou, não retrocedeu, não desistiu, não negou Jesus. A igreja de Tessalônica está crescendo mediante as perseguições, mediante tudo aquilo que é oposto ao crescimento da igreja, mas a igreja de Tessalônica permanece firme. Isso é algo gratificante, porque quando nós lemos 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, se não me falha a memória, no capítulo 4 ou no capítulo 3, que Tessalônica se tornou exemplo para os irmãos de Acaia, se tornou exemplo para os irmãos da Macedônia, né? Imagina, irmão, você ser um modelo, se você ser um exemplo, as pessoas pegar você e olhar para você e falar assim: não, eu quero servir Deus como ele serve. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Isso é algo tremendo, porque as pessoas estão olhando para a igreja de Tessalônica, estão vendo o modelo exato que deve ser seguido, né? As adversidades, as perseguições, né? Não foi o suficiente para parar a igreja. Eu acho isso lindo. E é claro que não vai parar, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Deus. A igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que verteu sangue na cruz do Calvário para que a igreja nascesse, para que a igreja rompesse, para que a igreja viesse alcançar, né, essa proporção que hoje ela alcançou, que hoje nós conhecemos, chegou até nós.
Então Timóteo ele vai viver todas essas experiências, né? Vendo que a igreja, mesmo sendo perseguida, a igreja crescia, mesmo sendo afrontada, caluniada, com todas as adversidades, a igreja estava sempre rompendo as barreiras, rompendo os impedimentos, rompendo aquilo que era adversidade, e nós vemos aí o cumprimento da palavra, né? As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. O diabo se levanta, mas não tem poder para parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja, porque a igreja ela é sustentada, ela é mantida, ela é guiada, ela é guardada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E quando nós vemos no capítulo 1 ainda, no versículo 4, Paulo ele diz assim, ó, lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você. Paulo, ele está dizendo assim, ó, eu lembro das suas lágrimas. Paulo está dizendo que percebe a posição que Timóteo está vivendo, mas ele está ansioso para ver Timóteo, para que ele se alegre. Versículo 4, para que ele se alegre. Como que Paulo consegue se alegrar nas lágrimas de outro? Parece meio contraditório, né? Mas não é contraditório, porque Paulo está vendo que mesmo ele passando adversidades, chorando, mas não nega Jesus, né? Paulo está confortando Timóteo aqui, porque Paulo está dizendo para Timóteo, dentro desta batalha que Timóteo estava vivendo, porque Timóteo está edificando uma igreja em cima dos ensinamentos, em cima da doutrina que ele aprendeu de Paulo, mas agora começa falsos mestres entrar, minar estas igrejas, né, com ensinamentos errôneos, querendo levar o povo de volta para a circuncisão, levar o povo para outros caminhos, e isso entristecendo o jovem Timóteo. Mas Paulo está olhando para Timóteo, Timóteo passando todo esse labor, está chorando com a situação que está acontecendo naquele momento, mas Paulo se alegra. Por que Paulo se alegra? Porque Paulo está vendo em Timóteo as qualidades do cristão genuíno, um verdadeiro cristão. Paulo está olhando para Timóteo e Paulo está vendo virtude em Timóteo. Eu quero dizer para você, a graça do evangelho é isso aqui, né? Porque a lógica de Deus, irmãos, ela não é a lógica do homem. A forma que Deus trabalha não é a forma que o homem trabalha, né? Porque quando nós olhamos pela ótica de Deus, quando você está descendo é aí que você está subindo. Quando você está perdendo é quando você está ganhando. Quando você está fraco, aí é que você está forte. É desta forma que o reino de Deus ele trabalha. Paulo está olhando, está se alegrando porque está vendo qualidade de Cristo em Timóteo. Está vendo que Timóteo, valeu a pena discipular Timóteo, porque Timóteo, mesmo no momento de adversidade, em vez dele retroceder, recuar, largar tudo, ele está permanecendo. Então Paulo está encorajando. Eu quero aqui dizer algo para você, né? Através das suas lutas, através dos seus choros, dos seus gemidos, tem alguém que está olhando para você e está vendo a virtude de Cristo. Não pare, não desista, não retroceda, porque alguém está olhando para você e alguém está glorificando a Deus através da sua vida. Paulo está confortando Timóteo. Timóteo, na igreja está difícil, porque estão tendo falsos mestres, porque está tendo dissensões, mas se dentro da igreja está ruim, fora da igreja está pior. Porque nessa época, Nero estava perseguindo os cristãos. Então Paulo está dizendo, vale a pena permanecer, viu? Não saia, ainda que esteja ruim aí dentro, ainda que tenha algumas coisas que você está vendo que você não concorda, mas não se esqueça que o cabeça da igreja ainda é Cristo. Cristo ainda é o dono da igreja. A igreja é selada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é aquele que sela a igreja. Não saia. Eu já quero abrir um parênteses aqui também para dizer algo. Talvez você está me ouvindo agora. Talvez você em algum momento pensou em desistir, parar, retroceder. Às vezes você olhou alguma coisa dentro da igreja e você achou aquilo absurdo, não concordou com aquilo. Mas eu quero dizer para você, não largue Jesus por nada, não desista, não abandone, não retroceda, porque se está difícil dentro, fora é pior, fora é pior. Paulo está aconselhando Timóteo, Timóteo permaneça, Timóteo fica firme. Isso é algo tremendo,
porque sempre vai ter alguém olhando para mim e para você. Se eu e você sucumbir, alguém está olhando para nós e vai sucumbir também. É nossa responsabilidade permanecer firme, permanecer olhando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o versículo 6, por esta razão venho lembrar-lhe. Eu acho linda essa expressão de memória, de lembrar, porque Paulo está fazendo uso de algo do Velho Testamento, da antiga aliança, né? Da primeira aliança, e é algo que nós também hoje citamos no momento da ceia, porque quando nós estamos participando da ceia, qual é uma das mensagens? Fazer isso em memória de mim. Porque Deus ele destaca trazer isso em memória? Porque quando nós usamos desta ferramenta, da memória, da lembrança, lembrar o que Deus já fez por nós, lembrar as coisas que Deus operou, os milagres que Deus fez, isso nos faz ser grato a Deus. E quando nós somos gratos a Deus, nós somos fiéis. Então a lembrança gera fidelidade e fidelidade, irmãos, gera gratidão. Ou você pode entender assim, a lembrança gera gratidão e gratidão, fidelidade. Ainda que tem algumas pessoas que parecem que têm amnésia, né? Tem algumas pessoas que parecem que se esquecem das coisas que Deus fez para ela, né? Tem algumas pessoas que entram em propósitos, promete mundos e fundos, faz voto com Deus, Deus honra, a pessoa não consegue honrar. Por quê? Porque não se lembra do que falou com Deus, do voto que fez com Deus, do propósito que entrou com Deus. Aí a pessoa não se lembra. Se ela não se lembra, ela não consegue ser grata. Se ela não consegue ser grata, ela não consegue ter fidelidade. Então a memória é algo muito poderoso. Quando nós olhamos para o povo de Israel, Deus ele vai estipular algumas festas, vai estabelecer algumas festas, entre elas a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era algo interessante, porque quando algum filho chegasse ao pai e falasse assim, olha, por que todo ano nós comemoramos a festa da Páscoa? Por que todo ano nós celebramos a festa da Páscoa? O pai iria ensinar o filho, o pai iria falar assim, olha, é porque nós tivemos um período em que nós estávamos escravos no Egito, né? Mas um dia Deus se manifestou para libertar o seu povo, para que o povo pudesse sacrificar a Deus no deserto. Irmãos, coisa linda! Quando Deus está chamando o povo ali no meio do Egito, uma das falas que Moisés ele usa para poder falar com o faraó é que era para faraó libertar o povo, para o povo poder sacrificar a Deus no deserto. Você percebeu que deserto ele anda junto com o sacrifício? Que no deserto tem sempre um sacrifício? Isso é algo tremendo. Deus estava chamando o povo para andar com ele no deserto, porque no deserto teria sacrifício. Só que no deserto você não está sozinho. No deserto você tem Deus. Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Mesmo no deserto, pode até estar no deserto, mas no deserto não vai faltar a nuvem durante o dia para o sol não te matar. Não vai faltar a coluna de fogo durante a noite para que o frio não cause hipotermia em você. Não vai faltar água no deserto. Não vai faltar provisão no deserto. Não é porque estamos no deserto que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona. Ele quer que nós entendamos que mesmo no meio do deserto ainda tem sacrifício, ainda tem provisão, ainda tem proteção de Deus. Então, Timóteo, Paulo está falando, Timóteo, lembra, recorda, traz a memória, porque a memória vai gerar gratidão e gratidão vai gerar fidelidade. Paulo está destacando isso. É igual na festa das primícias, né? A festa das primícias, a festa da colheita. Porque de tempo em tempo, né, de ano em ano, quando fosse fazer ali as festas da colheita, as festas da primícia, os filhos poderiam perguntar ao pai, pai, por que todo ano nós celebramos, né, a festa das colheitas? E o pai iria falar, filho, é porque em um tempo nós estávamos cativos no meio nós éramos escravos no meio do Egito. E lá nós não tínhamos terra, nós não tínhamos nada, nós éramos escravos. Mas Deus nos libertou com o braço forte. Deus nos tirou do Egito e agora nos deu terra. E agora nós somos gratos, porque outra hora nós estávamos lá. Agora nós somos gratos, e por causa que nós somos gratos, nós somos fiel à aliança. Por isso nós fazemos a festa da colheita, tiramos a primícia, honramos a Deus com as primícias das nossas colheitas. Isso é algo tremendo, irmãos, porque quando você lembra, você é grato, e quando você é grato, você é fiel. Toda pessoa infiel,
ela não tem gratidão e ela não se lembra das coisas boas que as outras fizeram para ela. E porque ela não se lembra, ela não consegue retribuir com gratidão. Então, quando você vê sempre um ato de ingratidão, é porque aquela pessoa não consegue se lembrar das coisas boas. Mas nós devemos ser diferentes. Devemos lembrar das coisas boas. Devemos ser gratos e ser fiel à aliança, porque Deus, com o braço forte, Ele nos tirou. Lembra quando em Levítico 6, 13, né? Levítico 6, versículo 13, Deus fala: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e o fogo não se apagará? Algo tremendo, porque precisava do sacerdote, precisava do altar, precisava do sacrifício, precisava da lenha e tirar a cinza, né? O altar precisa, irmãos, estar limpo, o altar precisa ter lenha, o altar precisa ter cordeiro. A lenha, a madeira, nos remete à cruz de Cristo. Jesus, ele falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. As madeiras para que o nosso altar esteja aceso é a cruz de Cristo, irmãos. Nós não podemos esquecer da cruz, nós não podemos nos esquecer da obra expiatória de Cristo lá, nós não podemos nos esquecer que Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Morreu e ressuscitou. Então, se tem madeira, o fogo vai permanecer aceso e logo vai ter sacrifício. Amém, irmãos? Então, o sacrifício, ele, para ser queimado sobre o altar precisa estar limpo, precisa ter madeira, porque o fogo queimando é Deus, o fogo é o Espírito Santo. Você pode estar tranquilo, pode ficar tranquilo em relação a isso. O fogo nunca vai faltar, mas para isso o seu altar precisa estar limpo, precisa ter madeira e precisa ter, sim, uma disponibilidade a oferecer sacrifício de dia e à tarde, porque o sacrifício, irmãos, fala da intimidade, da comunhão, do relacionamento com Cristo. Amém? Então Paulo vai dizer: por esta razão venho lembrar-te, reaviva o dom de Deus que está em você por imposição das minhas mãos. Paulo está consolando, confortando aqui o jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, não desanima, não entristece. Você não precisa de uma experiência nova, Timóteo. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas novas, querendo trazer coisas novas. Não. Já está dentro de você. O que você precisa, você já recebeu, que é o Espírito Santo, que é a revelação da palavra, é as doutrinas dos apóstolos. O que você precisa já está dentro de você. Quando fala reavivar, potencializar aquilo que está dentro de você. Neste momento, a palavra de Deus para mim e para você é: Deus, ele quer potencializar. Se você prega, você vai pregar mais. Se você louva, você vai louvar mais. Se você evangeliza, você vai evangelizar mais. Se você faz a obra de Deus, você vai fazer mais. Porque Deus, ele vai potencializar. A palavra é essa: reaviva o dom que há em ti. É Deus falando assim: nós precisamos potencializar. Não queira ver sinal, procurar experiência nova. Não, reaviva. Já está dentro de você. Já está dentro de você. Deus vai trabalhar com aquilo que já está dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, dentro de você. É o Espírito Santo que vai nos conduzir por toda a verdade. É o Espírito Santo que vai nos trazer lembrança das palavras de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar de todas as maravilhas que Deus fez, daquilo que Deus fez por mim, daquilo que Deus fez por você. Quando nós estávamos no lamaçal do pecado, quando nós éramos desacreditados pela sociedade, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar que houve um Paulo que nos abraçou, que nos discipulou, que lutou conosco, que acreditou no nosso ministério, e agora nós precisamos reavivar o dom de Deus que existe em nós, para que nós possamos ser Paulos na vida de outras pessoas, para que nós possamos ser pessoas que vai mostrar o direcionamento, que vai apontar o caminho, que vai caminhar assim a outra milha. Nós precisamos potencializar este dom que já existe dentro de mim e dentro de você. Amém? Fique com esta palavra, que Deus abençoe a tua vida, que o poder de Deus, a graça, a misericórdia de Deus venha repousar sobre as nossas vidas, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha repousar sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, os teus planos e os teus projetos. Fica com Deus, em nome de Jesus.